Pessoal, vamos trabalhar um pouquinho com links, ou seja, a partir de uma imagem ou de um texto do seu site, você clicando nesse texto, você vai abrir uma nova página da internet, um novo site. Então, nós vamos redirecionar de onde você está para outra página. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho com links. Vamos ver como que é possível fazer esse trabalho? O link... Nós podemos dizer, então, que a internet ela é totalmente linkada. Ou seja, quando o usuário clicar em um determinado texto, deverá redirecionar para uma página. Para isso, é necessário criar uma âncora utilizando o tag A/A. Então, observe aqui nessa linha de baixo que nós temos o tag A/A. O A, ele representa, então, a âncora do qual nós estamos mencionando. Só que dentro desse tag A, é necessário incluirmos um parâmetro que é o href, que é o hipertexto referência. Então, veja, esse href, ele que vai nos dizer qual é o endereço que nós vamos redirecionar a página. Então, ele é extremamente importante nesse ponto do nosso estudo. E nós vamos informar, então, o endereço que eu quero. Vou colocar o site completo que eu desejo. Então, veja. Nós podemos criar, então, uma âncora para outra página por um texto ou por uma imagem. O que significa isso? Que eu posso clicar em um texto ou em uma imagem para que eu possa, então, redirecionar esse texto. Observe, então, que nós temos aqui um site simples, já escrito na estrutura simples de HTML. E eu tenho aqui, então, um texto, pesquisar Google, tá? Pesquisar Google. Esse pesquisar Google eu vou transformar em um link. Então, observe como está o site nesse momento. Observe que eu passo o mouse aqui, ó, e nada acontece, eu clico e nada acontece. Isso vai mudar. Por quê? Nós vamos criar aqui uma âncora, como disse no slide, porque nós precisamos usar o tag A/A para criarmos a âncora e podermos, então, redirecionar. Dentro do âncora, é necessário utilizarmos o parâmetro href. E aqui no href, nós vamos, então, dizer para o navegador qual é o site que nós queremos. Então, vamos lá, http://, vamos abrir o site do Google, por exemplo, google.com.br. Então, www.google.com.br. Arquivo salvar. Vamos lá no nosso site. Vamos, então, atualizar. Notem aqui, ó, que eu passo o mouse e nada acontece. Ok? 1, 2, 3, F5. Notaram que agora ele já está sublinhado? Ele passou a ser um hipertexto. Então, quando eu passo o mouse, ó, transforma-se numa mãozinha. Essa mãozinha, eu clico e ele vai fazer o quê? Vai direcionar a minha página, então, aqui para o site da Google. Ok? Então, veja, nós temos aqui o Google. Então, voltando, nós estamos aqui no nosso site e vamos fazer a mesma coisa aqui na nossa imagem. Então, nós temos aqui a nossa imagem e nós vamos fazer o seguinte. Essa imagem nós vamos colocar dentro de uma âncora também. Então, vamos lá. Vou colocar tudo aqui, ó. A e aqui no final, depois desse parágrafo, /A. Ok? A/A. Então, dentro do A, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar o href, vou copiar aqui de cima. Por quê? Porque eu realmente necessito informar para onde eu quero quando eu clicar na minha imagem. Então, tá aqui, ó. Vou dar um Enter aqui só para separar o código. Esse primeiro bloco trata-se da âncora para esse texto. E agora eu tenho a nossa imagem que está ali no nosso documento e eu vou fazer a mesma coisa. Eu criei uma âncora, coloquei o parâmetro href e também vou acessar o site Google. Então vamos lá, salvar, voltando, 1, 2, 3. Antes de atualizar, notem que eu passo o mouse aqui, ó, e continua sendo uma flechinha.
Agora eu vou atualizar. 1, 2, 3, F5. Atualizei. Notem então que agora transformou-se em uma mãozinha. Quando essa mãozinha aparece é porque nós temos um hipertexto. Então eu posso clicar nessa imagem que vai abrir para nós o site do Google, certo? Só que observe que o site do Google, ele abriu no nosso documento. Ó, eu clico aqui, ele abre na mesma aba. Eu clico na imagem, ele abre na mesma aba. Só que nós não queremos isso. Nós não queremos que abra o site na mesma aba. Por que não? Porque de repente o assunto da sua página é muito importante e você não quer que o seu usuário perca o foco, ou seja, ele está nesse ponto, aí ele clica no hipertexto, aí ele vai ler outra coisa, a hora que ele volta tá lá no começo do texto de novo. Não é isso que você quer que fique ali. Então nós vamos abrir uma guia nova. Então, para que o seu usuário não perca a navegação dentro do seu site. Então, voltando aqui no nosso documento, nós temos que incluir um outro parâmetro aqui dentro do tag A, para que nós possamos, então, criar uma guia nova. Esse parâmetro se chama target. Então, se escreve exatamente assim, target. E nós vamos colocar aqui, então, que ele é igual, entre aspas, blank. Então, vamos lá. Blank. Então, nós vamos criar uma guia nova, né? Uma aba nova, certo? Feito isso, incluímos, só que nós só incluímos aqui no nosso texto, só para eu demonstrar para você. Então, salvando, vamos voltar aqui. 1, 2, 3, F5, atualizei. Você não notou nada. Então, observe, eu vou clicar na imagem, abrimos o Google na mesma aba que você estava. Voltei. Agora eu vou clicar aqui no nosso texto. Quando eu clicar no nosso texto, notem que abriu uma outra aba aqui do lado. Somente utilizando aquele nosso parâmetro target blank. Certo? Então eu vou fechar, eu posso fechar, eu continuo com o meu documento. Então, para nós treinarmos, nós vamos fazer isso aqui na nossa imagem também. Então nós vamos vir aqui, colocar o target, que é igual, entre aspas, blank, ok? Então, vamos lá, fizemos, vamos então salvar esse nosso documento, voltando aqui, vamos atualizar. Antes de atualizar, ó, na imagem eu mudei, então veja, cliquei na imagem, abri o Google, na mesma aba. Voltando agora, eu vou atualizar. 1, 2, 3, F5. Vou clicar novamente na imagem. Veja que agora eu já consegui abrir em outra aba. Muito bem, pessoal. Nós podemos ainda linkar dentro do mesmo documento. Isso nós vamos ver no próximo vídeo.